Olá, olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos lá dar continuidade hoje à carta de Paulo aos Romanos. Já estamos no capítulo 9. Seja muito bem-vindo você que vai assistir essa live ao vivo, online, e você que vai assistir essa live que ficará gravada tanto aqui no canal do Instagram como no canal do YouTube. E eu peço sempre que você assista lá pelo YouTube e deixe o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que ele envie para mais pessoas. Vamos glorificar o nome do Senhor, fazendo com que o canal permaneça no ar, tá bom? Eu agradeço muito a vocês, porque a live não é minha, a live é do Senhor. Vamos orar para dar início a essa leitura do capítulo 9. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, graças te dou, Senhor, por mais um dia na tua presença, um dia único, um dia personalizado que o Senhor preparou para cada um dos seus filhos, para cada um de nós. Obrigada, Senhor, obrigada, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem me sustentado. Agora, Senhor, eu peço unção, peço bênção para esse momento, Senhor, que é onde faremos a leitura da Tua Palavra. Iremos ler sobre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que recebamos esse conteúdo com amor e que guardemos em nosso coração, Pai. É isso que eu te peço, que os meus irmãos entendam a real finalidade desse estudo e que dessas leituras e que façam essas leituras diariamente como uma coisa certa que tem que ser feita, Pai. Que eles tenham a consciência de que sem a leitura da Tua Palavra, sem conhecer a Ti, não podemos chegar a lugar nenhum. Pai, mostra-nos o quanto é necessário estarmos em comunhão contigo, estarmos em intimidade através da Sua Palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Envia, Senhor, porção dobrada do Teu Santo Espírito nesse ambiente. Me direciona, me dando discernimento, sabedoria, ao falar, ao comentar qualquer coisa direcionada ao capítulo, que seja tudo conforme a Tua Palavra. É o que eu oro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos começar, capítulo 9, Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Diz assim a palavra. Antes de começar a ler, o capítulo 9, ele é dividido, eu já vou dar um resuminho aqui, que o capítulo 9, ele é dividido em nove partes, em 6 partes. De 1 a 5 ele vai falar, Paulo vai falar da sua tristeza pelos israelitas, do versículo 6 ao versículo 13, Paulo vai falar sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Do versículo 14 ao versículo 18, Paulo fala com eles sobre a justiça de Deus e fala que Deus não é injusto. Do verso 19 ao 24, fala da vontade e o propósito de Deus. Do 25 ao 29, fala sobre o povo de Deus. E do verso 30 ao 33, fala sobre os gentios e os judeus. Eu vou fazer uma leitura corrida e depois eu vou fazer os meus comentários, tá? Vamos lá, verso 1 do capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. Vou pegar minha canetinha.
Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são os israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinha feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais novo, como está escrito. Olá, Guilherme, seja bem-vindo. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, porque você me fez assim? Será que o olheiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com minha paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que ele de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos
não tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. É forte esse capítulo, hein? É muito forte. E aí eu fiz alguns comentários. Como eu falei, o capítulo de Romano, capítulo 9, é dividido em 6 partes. E Paulo, ele abre o seu coração ao começar a leitura da carta, né, do verso 1 ao verso 5, Paulo abre o seu coração e revela a sua tristeza em relação aos israelitas, porque Paulo também era um israelita. E a incredulidade deles em relação a Jesus Cristo os mantém longe do Deus vivo e das suas promessas. Então, Paulo fala, né, do verso 1 ao verso 5 sobre a sua tristeza em relação aos israelitas e da incredulidade que eles têm, que eles tinham, e que mantinham eles longe do Deus vivo, das suas promessas. Logo, a promessa feita a Abraão é questionada, e eles começam a questionar Paulo. Será que ela falhou? Será que a promessa falhou? Paulo responde que não, porque a promessa ela é feita a judeus e a gentios. Isso é a parte da escolha e da soberania de Deus, que não pode ser questionada, afinal ele é o Senhor. Então, Paulo aqui fala que o Senhor ele escolhe, como ele é soberano, ele é o rei dos reis, ele escolhe quem ele quer. Então a promessa não foi como eles pensam, como eles questionaram. Será que a promessa falhou? E Paulo diz que não, que a promessa não falhou, porque a promessa foi feita a judeus e aos gentios. Dessa maneira, a chegar-se a Deus, aproximar-se de Deus, é algo que só pode ser alcançado pela fé. Não conseguimos nos aproximar de Deus por obras. Nós conseguimos nos aproximar de Deus pela fé. E isto está à disposição tanto dos judeus e dos gentios, e não mais pela lei, apenas pela fé. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque a palavra de Deus nunca falha. Não é raro, né, gente, a gente encontrar alguém que, pelos mais diversos motivos, por vários motivos, abandonam a fé em Deus. A gente vê muitos aí abandonando a fé no Senhor. E eles abandonam, seja pela decepção com o pastor, ou com irmãos da igreja, ou por causa da ganância de lobos vestidos de ovelhas, porque a gente vê muito isso nos dias de hoje, ou até mesmo por sua própria conduta. O fato é que muitas pessoas abandonam a fé. Existem vários motivos, só Deus sabe dos motivos, né? Então, eu citei alguns motivos, ou teve algum problema com o pastor, ou teve algum problema com irmãos, ou teve algum problema com a ganância de lobos vestidos de ovelha, ou mesmo por sua própria conduta. Agora, a gente precisa entender que qualquer igreja só tem problemas porque nós estamos lá dentro. Nós somos falhos, pecadores, nós somos pessoas que temos muitos defeitos.
Então, nós vamos encontrar problemas em todas as igrejas. Por isso é tão importante a gente não olhar para a igreja, a gente não ficar preocupado, a não ser que seja uma coisa muito séria, mas a gente não pode deixar ir para o coração o que o irmão fez ou o que o irmão falou. A gente precisa lembrar da cruz. Por isso é tão importante a gente congregar, a gente estar na igreja, ter convívio com os irmãos, ter intimidade, conversar, mas é tão importante quanto a gente continuar essa congregação em casa durante a semana. Então a gente não pode ficar naquela fé rasa que só vai ao culto aos domingos e que só escuta a palavra do Senhor e às vezes nem medita na palavra que foi dita no culto. Então precisamos aprofundar nossa fé, precisamos deixar essa fé rasa que apenas achar que só no domingo basta. Não, nosso culto tem que permanecer durante toda a semana, lendo a Bíblia, orando, em comunhão com Deus, buscando mais intimidade com o Senhor. E lembrando, né, de que o homem sempre vai nos decepcionar. Como nós vamos decepcionar as pessoas também nos decepcionam, porque somos desse mundo, estamos no mundo caído. Então a gente precisa colocar as nossas expectativas em Deus, que é apenas Ele que não vai nos decepcionar. É apenas Ele que nos sustenta. Por isso é tão importante a gente buscar conhecer mais a Jesus. E só vamos conhecer mais de Jesus lendo sobre a sua história, sobre a sua trajetória, lendo esse livro maravilhoso, que é o maior livro do mundo, que é o melhor livro do mundo, é o nosso manual. Só podemos ter intimidade com alguém se conhecemos mais dele. Então, vamos ler a palavra. Independente que fomos ao culto, mas continuemos o culto durante a semana. E aí eu também fiz outro comentário que diz assim, ó, contudo em Romanos, eu vou reler aqui o versículo de 6 ao versículo 9, ao versículo 13, que fala assim, olha, e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamado a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, porque por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Então, oi Laís, seja bem-vinda, meu amor. Deus abençoe sua vida. Então, o que eu entendo, o que eu entendi aqui é que nesse versículo, no capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 13, o Espírito Santo, ele nos mostra que isso acontece não porque a palavra de Deus falhou, porque a palavra de Deus não falha e nem vai falhar nunca, mas pelo fato de que nem todos que têm o desejo de servir a Jesus são de fato cristãos. Então a gente precisa ter consciência disso, que nem todos que têm esse desejo de estar servindo ao Senhor são de fato cristãos. Está escrito na palavra, nesse versículo. Depois vocês meditem lá, versículo 6
ao versículo 13. Então eu tenho consciência de que neste trecho bíblico ele está fazendo referência aos israelitas, mas isto não anula o fato de que o mesmo pode ser dito sobre o cristão. Ele fala sobre os israelitas, mas eu posso trazer isso. Nós podemos trazer também para os dias de hoje. Afinal, o próprio Jesus, o próprio Senhor, deixou claro que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Está lá no livro no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 14. Então, o próprio Deus disse isso: muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, está na palavra dele. E ao olhar para a vida de alguém que abandonou a cruz, não podemos pensar que o problema está com Deus ou com a sua palavra. Estes dois, a palavra e Deus, eles não falham. Eles não vão falhar e nunca falharão. Então, a palavra é com a pessoa. A palavra é uma palavrinha muito pequena, gente, é a fé. Sem fé, não agradamos a Deus. Sem fé, não conseguimos avançar. Sem fé, não iremos viver o sobrenatural. A gente só vive o sobrenatural se a gente crer, confiar nas promessas do Senhor. Colocar toda a nossa expectativa, colocar toda a nossa esperança no Senhor. Porque, gente, toda igreja tem problema. Toda igreja. Não adianta você pensar em sair da igreja porque se magoou com a irmãzinha, se magoou com o pastor, foi contrariado ou se contrariou alguém e quer que a sua vontade prevaleça. Eu acho que não resolve, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, o problema está em nós. A igreja, todas vão ter problemas, porque nós estamos nela. E nós vivemos nesse mundo caído. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos visões conturbadas. Então a gente precisa entender que esses problemas banais, a não ser que seja algo muito sério, onde você tem que levar o seu pastor, mas fora isso, gente, vamos olhar para a cruz, vamos lembrar o que Deus fez por mim e por você. Paulo, ele está falando aqui, ele nesse capítulo, ele está abrindo o seu coração e revelando a sua tristeza em relação aos israelitas. Porque a incredulidade dos israelitas em relação a Jesus os mantinham longe do Deus vivo e das suas promessas. Mais uma vez eu vou falar aqui uma coisa que eu medito na palavra e que o Espírito Santo fala no meu coração. Não adianta, irmos à igreja aos domingos, congregar, orar, ouvir a palavra, se não continuamos dando sequência à igreja durante a semana. A gente precisa, durante a semana, estar meditando na palavra, a gente precisa estar em oração, a gente só vai ter intimidade, conhecer as qualidades do Senhor, o quanto Ele é maravilhoso, lendo a palavra dele. Ninguém conhece um amigo sem conviver com ele. Então não adianta a gente continuar achando que basta a gente estar no domingo na igreja, na quarta a gente vai porque tem culto, e está tudo certo, mas não medita nem na palavra do pastor, do culto que ela assistiu no domingo. Gente, é muito sério isso. Isso é uma fé rasa, é uma fé em que você faz no automático, é a tal religiosidade. Então, vamos colocar a nossa fé em ação, né?
Vamos crer, porque como está na palavra, está aqui dizendo, Jesus, ele deixou claro que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então eu tenho a minha maior alegria é ter a esperança, né, da volta do Senhor, acreditar, crer que Ele vai voltar e que eu vou estar pronto. Eu não tenho medo da volta do Senhor. O pastor ontem da minha igreja, o culto foi referente a isso, a ter a cristão que tem medo da volta do Senhor. Eu não tenho medo da volta do Senhor, porque aqui no meu mundo terreno, nesse mundo caído, a gente está aqui como turista, a gente está aqui para cumprir a ordem do Senhor, que é ide e fazer, levai a palavra a todas as nações, levai a palavra a todos, a grande comissão. Essa é a ordem do Senhor. Então eu creio, eu não sei, porque eu não sei quando será a volta do Senhor, eu não sei se vou estar aqui, mas eu creio que Jesus ele está dando oportunidade, está dando chances a todos poderem ouvir da palavra. E a gente precisa levar a palavra, falar do amor de Deus, falar do plano da salvação, falar da ressurreição. É isso que eu e você precisamos fazer. Ou fala na sua portaria, ou fala no seu trabalho, com seus parentes, até com irmãos, você precisa conversar, porque às vezes eu evito conversar muito, porque a gente precisa ter alguém mesmo de confiança dentro da igreja, onde a gente pode nos relacionar. E a gente entende que eu, por exemplo, só falo de Jesus. Então a minha conversa, o meu papo, vai ser sobre Jesus, sobre a minha vida com Jesus. Então, se eu encontrar alguém que não dê prioridade a esse tipo de assunto, eu acho que não tem muito a ver comigo. Mas eu posso sim falar para essa pessoa de Jesus, mas nem todos recebem é, com amor isso, né? Acha que a gente, infelizmente, tem muitos que acham que a gente quer ser melhor que eles. E meu intuito aqui, gente, desde o início do meu propósito, do meu chamado, desde o início, é ler a palavra, e o Senhor tem me abençoado tremendamente e incentivar vocês que façam o mesmo. Façam o mesmo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de avançar, um espírito de a gente não ter medo, não ter vergonha, de ousadia. Então a gente precisa levar a palavra àqueles que não conhecem e até mesmo os que conhecem, mas que ainda não entenderam. E é isso que eu entendo nessa carta de Paulo, né? Porque eu já falei também que a carta de Paulo é uma carta, não pode. A gente, quando começa a ler desde lá do capítulo 1, eu não consigo ler separando, né, capítulo por capítulo, porque carta é corrida. Então, assim, é separado para que a gente entenda mais, para que a gente ache os versículos que a gente quer mencionar, para que a gente busque com mais exatidão onde estão as coisas, né, os versículos que a gente quer orar ou quer falar para alguém. Mas isso é só para nos ajudar. Versículos e capítulos na Bíblia é só para isso, para nos ajudar e nos orientar. Mas o ler corrido, uma carta, é o certo, né? Porque ler e meditar. A carta ela não é separada, você não manda uma partezinha para aquela pessoa. Manda uma parte, depois manda a outra. Não, a carta de Paulo ela é corrida, só que ela está dividida em capítulos. Amanhã, por exemplo, eu vou ler o capítulo 10. Ela dá continuidade, é um capítulo dando continuidade ao outro. O importante é que você leia o capítulo anterior, porque eles estão relacionados. Então, você, para entender a carta de Paulo, que é literalmente o Evangelho de Paulo, você precisa ler desde o capítulo 1, para que você entenda o que ele está falando.
entendeu? Então, eu aconselho que vocês façam isso. Então, gente, não esqueçam que nós vamos sempre nos decepcionar com o homem, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós estamos no mundo caído, mas a gente precisa colocar não a expectativa no homem, e sim em Deus. É Ele que não vai nos decepcionar nunca, nunca Ele vai nos frustrar. E por isso, eu repito, ao olhar para a vida de alguém que abandonou a fé, que abandonou a cruz, não podemos pensar que o problema está com Deus ou com a sua palavra, porque esses dois jamais falharam e falharão. Então, o problema não é com Deus e nem com a sua palavra. O problema é com a pessoa. Então, precisamos pensar nisso e entender que Deus é maravilhoso e as promessas dele é para todos. Mas também precisamos refletir no que diz lá em Mateus 14, que a promessa é que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E a minha grande alegria é saber que eu sou escolhida, que eu estou pronta. Se o Jesus voltar hoje, eu estou pronta. É maravilhoso ter, é, ter essa intimidade, né? Ter esse relacionamento com Deus. Gente, Deus honra, Deus honra. E se eu for contar os meus testemunhos, porque uma hora eu conto para vocês os meus testemunhos do que Deus tem feito na minha vida. E lutas nós vamos passar, problemas nós vamos ter, mas Deus nos sustenta. Quando temos Ele como o único e suficiente em nossa vida, como Ele, quando Ele está à frente da nossa vida, a gente tem a paz que excede todo entendimento. Então nós passamos por problemas, passamos por tribulações, passamos por crises existenciais também, por que não, né? Mas Deus está no controle. E aí a gente passa com tranquilidade, a gente passa com a paz que excede todo entendimento em nossas vidas, em nosso coração. É isso que eu não tinha, essa paz. É isso que eu não conseguia é, ter paz, eu não conseguia. Eu não tenho mais ansiedade. A minha ansiedade, eu tirei o foco dos meus problemas, né, das minhas dúvidas, dos meus problemas financeiros, porque a maioria sofre em relação a finanças. Então, eu tirei a minha ansiedade, o meu foco nos meus problemas. Eu não olho mais para os meus problemas. Eu olho para aquele que toma conta da minha vida. Eu olho para aquele a quem dirige a minha vida, para o Senhor Jesus. E façam isso, tentem fazer isso. Coloquem a sua vida aos pés do Senhor. Descansem no Senhor, nas promessas do Senhor. Conversem com o Senhor. É isso que Ele quer. Uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento. Amém? E é isso, meus irmãos. Hoje nós lemos o capítulo 9. Amanhã a gente continua no capítulo 10. Que bênção, né? Muito bom ver vocês, Tonico, Drica. Sejam bem-vindos. Laís, eu já falei. Guilherme, gente, que beleza vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz. E façam isso, gente. Falem de Jesus para as pessoas que vocês conhecem. Falem do amor que transborda dentro da gente, esse rio que transborda. E quando esse rio transborda dentro da a gente vira uma fonte para o outro, a gente transborda para o outro. Isso é maravilhoso. Eu peço sempre ao Senhor, Senhor, me dê discernimento, me dê sabedoria para lidar com todos os obstáculos da minha vida
e me dê provisão espiritual, provisão financeira, mas que essa provisão que o Senhor venha me dar seja para mim também abençoar um irmão, abençoar alguém do meu convívio ou fora do meu convívio, porque a gente vê aí na rua pessoas que precisam também ouvir a palavra, numa mercearia, numa padaria. Eu moro em bairro, então eu tenho acesso a açougue, a padaria, a restaurante. Então a gente pode sim falar da palavra, né? Pode sim, com ousadia, com sabedoria, com a instrução do Espírito Santo, a gente pode sim avançar e falar do amor de Deus para aqueles que estão próximos. A gente fala e o Espírito Santo age. Amém? Então é isso. Vamos orar para terminar mais a leitura, para dar final à live, a leitura do capítulo 9. Pai querido, Pai amado, gratidão por esse estudo. Gratidão, Senhor, porque cada vez que eu abro a sua escritura, que eu abro a sua palavra, que eu leio um capítulo, que eu leio um versículo, eu sou edificada, eu sou abençoada, eu sou exortada. O Senhor fala comigo em todo o tempo. Esse estudo não só abençoa a minha vida, não só abençoa a vida dos meus irmãos, creio eu, Senhor, porque a tua palavra ela não volta vazia, mas a minha é muito abençoada. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse propósito, Pai. Fala com a gente, continua no controle das nossas vidas no dia de hoje. Continua, Pai, falando conosco. E que esse estudo não fique apenas em nossa mente, mas que a gente guarde em nosso coração, Pai. É isso que eu te peço. Nos dê sabedoria para entender que sem a tua direção e sem te conhecer, a gente não chega a lugar nenhum. Que a maior esperança e a maior alegria da minha vida é a vida eterna, é saber que aqui eu estou como turista, que a minha casa, a minha cama, tudo que eu tenho, tudo que eu sou foi dado por ti, mas a minha real residência, a minha residência fixa será junto a ti, na eternidade, no céu, na cidade celestial. Então, Senhor, obrigada, obrigada porque quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais o meu desejo em estar perto, em estar lá pertinho, ao teu lado, no céu, aumenta. Então, Pai, eis-me aqui, estou pronta, estou à tua espera. A hora que o Senhor quiser, eu estou pronta. Agora também estou pronta para o teu serviço, seja no que for, Pai. Usa-me da maneira que o Senhor quiser. Usa-me da maneira que for da sua vontade, Pai. E abençoa os meus irmãos. Peço também, Senhor, que o Senhor continue abençoando, derramando esperança, consolo, conforto aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Agora, Pai, a gente está na fase de reconstrução da cidade, do estado. Nós não sabemos, nós que estamos longe, não sabemos a real situação do estado. A gente sabe daquilo que a gente ouve nos noticiários, daquilo que a gente vê e ouve na internet, mas a gente sabe que muita coisa é omitido. Então, Senhor, nós sabemos que nós não temos acesso a tudo, mas o Senhor tem. O Senhor sabe, o Senhor conhece todos e todas as coisas. Então, Senhor, derrama lá o seu poder, Pai, o seu poder de conforto, de consolo, naqueles que perderam as suas casas, que perderam os seus entes queridos. Levanta, Pai, pessoas, né, voluntários, que estejam dispostos a contribuírem com a limpeza de casas, com construção de casas, voluntários que estejam
tomando conta, que estejam liderando os abrigos. Pai, coloca homens e mulheres de fé, homens e mulheres que tenham o teu espírito cheio da palavra, Pai. Que eles falem, derramem ali o alimento físico que é dado pelo homem, mas também o alimento espiritual, Pai. Que esses voluntários aproveitem a oportunidade de falar do teu amor, a oportunidade de falar da vida eterna, Pai. Abençoa esses voluntários e essas pessoas que estão nos abrigos. Coloque anjos, Senhor. Coloque anjos ao redor desses abrigos para que nenhum homem mau se aproxime. Cuide, Senhor, das mulheres, cuide dos idosos, das nossas crianças, Pai. Cuide dos animais de estimação, dos animais que foram resgatados, Pai. Obrigada por tudo que tem acontecido em relação à ajuda, né, a esse povo tão misericordioso. Quanta doação tem chegado a esse estado. Que continuemos, Pai, que continuemos doando em espécie, doando em bens, né, em coisas materiais, em recursos, mas que também continuemos doando nosso tempo, a nossa oração. Abençoa esse povo, Senhor. Abençoa essa fase, que essa reconstrução seja para a tua honra e tua glória, Pai. E é o que eu oro, Pai, é o que eu oro, em nome de Jesus. Peço também agora por esses irmãos que estão aqui, se dedicaram, se entraram para assistir essa live ao vivo. Abençoa a vida de cada um, porque o Senhor conhece, né, as necessidades de cada irmãozinho que está aqui. O Senhor conhece, alguns eu conheço, alguns eu não conheço, mas eu peço por todos. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui online. Abençoe com provisão, provisão espiritual, provisão material. Abençoe com bênçãos, coisas que eles às vezes pedem, mas acham que o Senhor não responde, mas o Senhor está trabalhando. Nós cremos, eu creio que o Senhor, quando está em silêncio, o Senhor está fazendo e trabalhando para que a bênção chegue abundante, porque o Senhor sabe o momento certo de nos entregar essa bênção. Abençoa, Pai, cada filho que está aqui, cada irmão meu que está aqui. Me abençoe também, Pai. Me abençoe com as providências, com tudo, né? Com tudo que a gente precisa, que venha em seu nome, com todas as nossas questões, que tudo que a gente peça, que tudo que a gente clame, que chegue até o Senhor, Pai. É isso que eu peço. Cuide agora do nosso restante de dia. Abençoe, Pai, a cada um e a cada pedido aqui feito, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e se assim me permitir. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.